Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Online, que acontece aqui toda segunda-feira às 21 horas pelo nosso canal do Instagram, Ângela Esteve 17. Depois esse vídeo também é colocado no nosso canal do YouTube, Ângela Esteve 17, onde você pode encontrar a playlist de todos os nossos evangelhos. Toda semana nós trazemos aqui um tema do Evangelho para que nós possamos refletir a vida, pensar nas nossas questões, nos nossos desafios diários, e sempre tem uma palavra, sempre tem uma parte do Evangelho que vai falar diretamente ao nosso entendimento, ao nosso coração. O Evangelho ele vem como entendimento e como coração, como consolação, porque a consolação ela só pode acontecer na medida em que nós entendemos as coisas. O entendimento é que nos traz o conforto da alma. Quando a razão está satisfeita, a nossa emoção também se pacifica. Então é importante o estudo, a compreensão do Evangelho, a compreensão dessas questões da vida, porque ele encerra uma filosofia universal de comportamento, de atitudes e de pensamento. Então, nós trazemos aqui os temas que são intuídos, outras vezes são temas que são sugeridos por vocês, e algumas vezes a gente abre aqui aleatoriamente, pedindo ao plano espiritual para trazer um tema para que a gente possa discorrer. Então é isso, e hoje eu vou falar sobre um tema que eu sei que pega muito para todos nós, que é a questão do buscar e achareis, pedir e dar-se-vos-á. Tem muito a ver com a forma como a gente pede a Deus ajuda e como é que essa ajuda chega para nós, e sempre chega. Então vamos agradecer primeiro ao nosso Mestre Jesus, agradecer a todo o plano espiritual aqui presente, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do bem, do amor e da fraternidade, pedindo a Jesus que esteja mais uma vez no meio de nós, nos inspirando para que nós possamos realizar esse Evangelho com toda a paz e com toda a harmonia. Que assim seja. Então, muito boa noite para quem já chegou, para quem está chegando. E nós vamos, então, ao livro de Mateus, no capítulo 7, versículos de 7 a 11, que diz o seguinte: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca, acha, e a quem bate, abrir-se-á. Ou qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que lhe pedirem. Isso vindo da boca de Jesus nos dá um conforto e uma segurança. E ele comprova aqui que nós não andamos sozinhos no mundo, que nós estamos sempre sob o olhar do Senhor. Claro que sob o olhar do Senhor é uma forma didática da gente falar, porque na realidade Deus não tem forma. Deus é onisciente, onipresente, porque está dentro de nós, porque nós somos parte dele. Então, assim como nós sabemos tudo o que acontece com cada membro nosso, Deus também sabe o que acontece com cada um dos seus filhos. Que compomos, toda a orquestração, tudo que existe, se compõe no próprio, digamos assim, em linguagem figurada, no corpo de Deus. Então ele é onisciente, onipresente. Mas por que a gente tem que pedir? Aí é que vem a questão.
Porque por mais que a gente vê que a prece ela tem uma conotação religiosa, mas na vida real todos nós nos vemos pedindo e esperando por coisas. Então, será que era isso que Jesus estava se referindo, que a gente pedisse coisas para Deus? Eu acredito que não. Quando ele dá o exemplo do pão ou do peixe, ele estava apenas dizendo a forma como Deus responde às nossas solicitações. Então, na realidade, claro que quando nós passamos por uma situação difícil, nós podemos pedir ajuda, sim, né? Após uma ruptura difícil, às vezes um desencarne, uma separação, a gente pedir forças, isso não é errado, né? A gente pedir por uma pessoa que está doente, né? Que ela tenha o conforto espiritual e assistência para que ela recupere a saúde, também não é errado. Mas na maioria das vezes não é isso que nós pedimos. Nós pedimos facilidades. Facilidades. Às vezes até mesmo quando a gente está torcendo para um time ou alguma coisa, a gente fala, vai, ai Senhor, tomara que dê certo. A gente faz esse tipo de coisa. Nós andamos esquecidos de que nós somos co-criadores com a vida. E aquilo que a gente colocar como verdade para nós e a gente acreditar que é real, isso será real. E isso, ele tende a se concretizar. Porque todos nós carregamos o poder divino dentro de nós. Isso é fato. Não tem nem o que discutir. Mas nós vivemos na fila sempre dos pedintes. A gente vai fazer uma prece, uma oração, não é simplesmente fechar os olhos e estar em comunhão com Deus. Não, a gente está sempre pedindo alguma coisa. E aqui o importante é a gente aprender como pedir. Será que eu já fiz tudo que esteve ao meu alcance? Será que o que eu estou pedindo realmente tem a ver com a intervenção divina ou está dependendo mais de mim do que da intervenção divina? São essas coisas que a gente precisa pensar, porque nosso comportamento até então tem sido de crianças. De crianças que ficam pedindo um presentinho para o pai ou um presentinho para a mãe, que ficam pedindo as coisas sem ter o mérito para receber. Então, claro que Deus escuta todas e sabe de todas as nossas necessidades. E muitas vezes nós nem pedimos as coisas e elas acontecem na nossa vida. Por quê? Porque existe uma lei autorregulatória de causa e efeito. Todo bem que nós fizermos ao nosso próximo, independentemente se ele vai retribuir ou não, é um depósito que nós colocamos na nossa conta da vida, a nosso favor. Por isso que nós não podemos nunca nos cansar de fazer o bem. Porque esse é o nosso depósito. O que os outros vão fazer com o que a gente faz não é problema nosso. Mas a gente quer o quê? Intervenção divina na nossa vida, como se fosse mágica, para que tudo fique fácil. Esquecidos de que primeiro nós temos que fazer a nossa parte no processo. E aí o que a gente deve então pedir para Deus? Força, lucidez, energia, para que eu possa fazer tudo aquilo que eu preciso. Esses são os pedidos. Quando nós nos dirigimos
aos anjos do Senhor, o que a gente pede? Que nos ajude na nossa evolução espiritual. Que a gente tenha força moral para suportar as vicissitudes do caminho. E nós estamos num planeta onde nós vamos ter vicissitudes, de qualquer forma vamos, pela própria situação do lugar onde nós estamos. Pedir a clareza, às vezes, de uma relação que nós temos com uma pessoa ou com outras pessoas, pedir a clareza espiritual para que a gente enxergue a situação de uma forma correta. Porque às vezes a gente não enxerga as coisas de forma correta. A clareza de saber até que ponto está a minha responsabilidade em fazer, até que ponto eu posso controlar alguma coisa e o ponto que eu tenho que deixar sob o controle divino. Precisamos saber o que é que já está em nosso poder e o que não está. Porque se a gente pensasse dessa forma, nós iríamos ver que muitas das nossas preces elas já foram atendidas. E nós nem nos demos conta. Às vezes foram situações, inclusive, que foram livramentos para nós. E naquele momento, nós achamos que não. Achamos que faltou a providência divina para conosco. E, no entanto, passado algum tempo, nós percebemos que já foi atendida uma prece que nem foi feita. Então, minha gente, o buscar e achareis de Jesus precisa ser hoje analisado. A oração de cunho religioso não é para a gente só ficar pedindo coisas, não. Mas pedir força, energia, lucidez de alma, equilíbrio, para que nós tenhamos condições de fazer a nossa parte. Mas ao invés de pedir trabalho, de pedir lucidez, o que a gente pede? Facilidades. Ah, Senhor, faça com que tal coisa aconteça, como se isso fosse mágico. Não, quem faz as coisas acontecerem somos nós. E disso nós já estamos entrando numa idade espiritual que nós temos que tomar consciência de que as coisas que vão acontecer na nossa vida dependem muito mais das nossas escolhas do que de Deus. Nós estamos todos no lugar onde escolhemos estar. Ah, mas eu não escolhi estar nessa família, eu não escolhi estar assim. Escolheu sim. Escolhemos, inclusive, estar nesse planeta. Porque na medida em que nós evoluirmos e não precisarmos mais viver num lugar como esse, não estaremos mais. Todo momento da nossa vida, todo instante, é uma escolha que nós fazemos. A questão é andar consciente da nossa vida. E isso nós podemos pedir em prece, que Deus nos dê essa lucidez de alma para que a gente perceba que escolhas que nós estamos fazendo. Lembrando que toda escolha tem uma renúncia de um caminho que a gente não vai trilhar e tem consequências. E às vezes, por um único minuto equivocado na nossa vida, nós podemos aí desencadear processos dolorosos que vão durar muito tempo no futuro. O Evangelho é um convite, é uma carta aberta ao nosso bem proceder, não só para conosco, mas também para com o semelhante. Que a gente tenha o cuidado de procurar sempre tomar as nossas decisões daquilo que é melhor para nós, mas que também não prejudique o outro. Isso é viver a responsabilidade. Que muita gente anda esquecida,
Porque a questão é atender somente a minha necessidade e não olhar para a necessidade do outro. E isso a gente vê nos relacionamentos, a gente vê inclusive no nosso cotidiano. Sabe, de ser gentil, de perceber que às vezes você está dentro do carro e você pode muito bem frear o carro e esperar que uma pessoa atravesse a rua. Você pode muito bem ser gentil numa fila, às vezes até cedendo o seu lugar. E nós estamos esquecidos de tudo isso. Vivemos num mundo onde todo mundo parece que está nadando contra a maré e depois fica pedindo a Deus que resolva os seus problemas que nós mesmos criamos. E aí, é claro, a lei de Deus não pode ser derrogada, porque senão Deus não seria mais Deus. É causa e efeito. Se você colocar água no fogo, ela vai esquentar. Se você colocar no freezer, ela vai virar gelo. É causa e efeito. Em tudo funciona assim. Mas o que nós queremos? Vantagens imediatas. É pedir hoje a Deus que nos dê saúde, sendo que nós mesmos já violentamos o nosso corpo físico através dos nossos pensamentos e atitudes equivocadas, ou desta encarnação ou de outras existências, e aí queremos que Deus, num passe de mágica, promova uma cura. Não vai acontecer. Essa cura, ela só vai acontecer de dentro para fora. É quando a gente se harmoniza conosco mesmo, quando nós entramos em contato com a nossa essência, com a nossa consciência e mudamos o nosso comportamento. E aí tudo se restabelece. Isso no que se refere à cura física, isso no que se refere à nossa vida de relações, isso no que se refere à nossa vida financeira, e isso no que se refere principalmente ao nosso comportamento mental. Porque hoje o que a gente vê são só pessoas ansiosas. Ansiosas por quê? De futuro de quê? Com pressa de quê? Se corre tanto para fazer tantas coisas e aí fica naquela ansiedade, em expectativas que vão criando ao invés de viver o minuto presente do dia a dia, dia após dia. Para quê? Às vezes tá tão ansioso com uma coisa, vai dormir e nem acorda mais no outro dia aqui nesse plano. Então nós precisamos retomar o nosso equilíbrio e saber que a maneira de rezar, ela deve ser essa que nos fortalece, que a gente busque sim o apoio divino, porque esse apoio divino, ele vem justamente através da confiança que nós temos em Deus. Confiar vem do verbo tecer, de fiar. Então vem daquela questão de que eu faço a minha parte, eu assumo as minhas responsabilidades, até o ponto em que as coisas estão sob o meu poder. Quando passa disso, que eu não tenho mais poder sobre uma situação, então é a vez de Deus. E é disso que nós precisamos nos conscientizar e começar a nos comportarmos como espíritos adultos. E não como crianças mimadas que ficam querendo passes de mágica. Lembrem-se sempre, nós estamos no mundo de causa e efeito. Ninguém aqui está sofrendo ou passando por determinada provação por acaso. O acaso não existe. O que existe são resultados. Seja qual for a dificuldade de hoje, ela é um resultado já de alguma coisa que foi plantada ontem.
E se a gente quer resultados melhores para o futuro, então nós temos que cuidar com o que é que nós estamos fazendo hoje. O hoje é que vai designar e traçar o nosso futuro. Não é Deus. Na realidade é Ele, através de nós. Porque Deus se manifesta através das suas criaturas. Eu trouxe, inclusive, uma inspiração aqui, filosófica de Marco Aurélio, do livro Meditações, que ele diz o seguinte: tenta rezar de maneira diferente e vê o que acontece. Em vez de pedir uma maneira de dormir com ela, tenta pedir uma maneira de parar de desejar dormir com ela. Em vez de pedir uma maneira de se livrar dele, tenta pedir uma maneira de não ansiar pela morte dele. Em vez de uma maneira de não perder meu filho, tenta pedir uma maneira de perder meu medo disso. Entende a profundidade desse pensamento? Nós temos que procurar pedir o controle sobre nós mesmos, sobre a nossa forma de agir. Porque o sofrimento muitas vezes vem do nosso desejo desenfreado. E da nossa ansiedade sem lógica. Mas mesmo que nós carreguemos, por exemplo, como ele falou, o medo de perder um filho, pedir a Deus que retire esse medo de dentro de nós. De uma maneira da gente querer se livrar de alguém, é claro que ele foi drástico aqui para a época dele, de a gente não querer estar em companhia com alguém, pedir uma maneira de a gente não ficar ansioso com a presença de alguém. Que ele conserte em nós o que está errado. E deixa o outro viver do jeito que quiser. Então, essa é uma forma diferente da gente rezar, de a gente fazer uma oração. E vamos lembrando Jesus mais uma vez, que ele diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, e o que busca acha, e a quem bate, abrir-se-á. E sempre a resposta vem. Nenhuma oração, nenhuma prece fica sem resposta. A questão é que nós aprendamos a compreender a resposta que está chegando para nós. A entender a situação. Muitas vezes um pedido que não está sendo atendido não é porque Deus não queira te ajudar nisso, é que está faltando a nossa parte na participação do processo. Porque sempre e para toda dificuldade há sempre dois caminhos. A gente tem que se lembrar sempre disso. Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, o nosso Mestre Jesus, pela lição de hoje. Foi muito intuída essa lição hoje. E a gente agradece muito a espiritualidade maior. E pedimos ao nosso Mestre Jesus que continue conosco, habitando os nossos pensamentos e o nosso coração, para que no nosso caminhar sobre esta terra não pisemos com o nosso pé em pedra. Que Ele possa abençoar agora aqui cada lar representado, possa abençoar todos os seus filhos, todas as suas ovelhas, mas principalmente, Senhor, abençoe aquelas que ainda andam desgarradas do seu aprisco. E nós te rogamos a sua bênção para a nossa semana, que seja uma semana de trabalho, uma semana produtiva, e que o Senhor esteja sempre conosco. E Ele sempre está. Graças a Deus e graças a Jesus. E muito obrigada a todos vocês que ficaram aí até o final do Evangelho, que acompanharam. Quem vai assistir depois também, meu muito obrigada. Não esqueça de curtir aqui no feed do Instagram e também aqui no YouTube. Tá bom, minha gente? Espero que
essa reflexão de hoje traga aí bons pensamentos e boas resoluções para a sua vida. Tá bom? Um grande abraço, fiquem todos na paz do nosso Mestre Jesus e até semana que vem, se Deus quiser. Uma ótima semana a todos. Até lá.